Estamos também com a nossa editora de assuntos internacionais, Derla Cardoso, para que a gente possa compreender aqui de que maneira Nicolás Maduro vai responder. O que é que ele vai responder nos Estados Unidos? Quais são as acusações? E até antes de mostrar isso, a gente destaca aqui uma outra questão que nós estamos bem conectados, que é quantas pessoas se feriram? Qual é o número de mortes? O que aconteceu? Por enquanto, Derla, a informação que a gente tem pelo New York Times, eles dizem o seguinte, que ao menos 40 pessoas foram mortas no ataque dos Estados Unidos à Venezuela. E segundo o jornal, uma idosa de 80 anos que vivia próximo ao aeroporto de Caracas está entre as vítimas. A ofensiva de Washington permitiu a captura do ditador Nicolás Maduro. Antes da gente entrar no quesito das acusações, só para confirmar, por enquanto, oficialmente, para além de New York Times, a gente tem alguém dizendo, são tantos feridos, tantos mortos? Não temos, Elisa. O único número que saiu até agora realmente é uma apuração do jornal New York Times. A gente tenta ainda confirmar junto a autoridades venezuelanas qual é o número de vítimas que resultou nesse ataque, nessa operação dos Estados Unidos. Então, ainda a gente tenta essa confirmação. Essa é uma apuração exclusiva do New York Times. Então, nós estamos aqui recebendo essas informações e vamos acrescentando a vocês assim que nós recebermos. Segundo o New York Times, um dos ataques aéreos matou uma mulher de 80 anos, identificada como Rosa Gonçalves. Ela vivia em um apartamento localizado num bairro pobre, próximo ao aeroporto de Caracas. E só para encerrar aqui, o sobrinho da idosa relatou ao jornal ter buscado abrigo quando ouviu o ataque por volta das 2 da madrugada. O apartamento ficou destruído e questionado, esse sobrinho disse que não sabe o que vai fazer. A partir de agora, o vizinho disse que perdeu tudo, então nós temos essas questões a serem analisadas daqui para frente para ver de que maneira os Estados Unidos vão responder por isso, porque fizeram um ataque e as informações são de que pessoas se machucaram sim e de que pessoas morreram sim. Sim, então, pois é, a gente vai ver como é que isso vai se dar no âmbito internacional. São muitas perguntas ainda em aberta sobre como os Estados Unidos vai justificar essa operação por conta do número de vítimas, segundo o jornal New York Times. Embora o presidente Donald Trump ontem tenha dito que há feridos nesse ataque. A gente está acessando ainda as informações até para saber um pouco mais sobre os danos causados. Por exemplo, esse sobrinho da senhora que teria sido ferida fala sobre danos ao apartamento. Até agora a gente recebeu poucas imagens e as imagens que a gente tem são de veículos militares venezuelanos ali em destroços e também de um helicóptero no aeroporto de Caracas. Então, a gente aguarda informações e imagens para saber a extensão dos danos lá na Venezuela. Derla, a gente tem um debate gigantesco sobre o direito internacional e as acusações em relação a Nicolás Maduro, que já tinha um histórico anterior à captura, um histórico de muitos questionamentos sobre inúmeras posturas e atos da Venezuela, ponto. Só que agora os Estados Unidos aparecem, retiram Maduro, capturam e levam para o país. Quem é que julga? O direito internacional fica de lado? É os Estados Unidos que dizem, não, a partir de agora nós somos o dono deste cidadão, a gente que vai julgar e ele vai ser acusado de quê? Pois é, a gente trouxe aqui um resumo das acusações que o ex-ditador Nicolás Maduro vai responder em Nova York. Então vamos passar um pouco por essas acusações para a gente trazer também o histórico desde quando isso está se desenrolando lá nos Estados Unidos. Essas são atualizações das acusações que Nicolás Maduro vai responder em um tribunal dos Estados Unidos. Então, ele vai ser julgado em Nova York. Se condenado, onde cumprirá a pena, ainda não sabemos. Então, ele vai ser julgado, vai responder por conspiração de narcoterrorismo, conspiração de importação de cocaína. Aqui seria importar essa cocaína para enviar para os Estados Unidos, segundo a acusação. Posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos, conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos que seriam usados contra os Estados Unidos. Então, esse é o resumo das acusações, tem várias outras. É claro que Maduro diz que é inocente e que nega todos esses crimes. Essas acusações, Elisa, elas são a atualização de um processo no qual Maduro é alvo desde 2020. Desde o primeiro mandato do governo Trump, em 2020, ele foi imputado em um tribunal de Nova York, acusado de narcotráfico. Essas acusações foram a atualização
feita ontem pela Procuradora-Geral dos Estados Unidos, a Pam Bondi. Então, ela publicou um documento atualizando as acusações. Agora, esse processo de narcotráfico dos Estados Unidos contra autoridades do regime chavista, ele já se desenrola desde 2011, em que várias autoridades vão sendo incluídas nesse processo. E aí, quando chegou 2020, foi que Nicolás Maduro foi acusado nesse processo. Aí, quando ele entrou nessa investigação, nesse processo acusado de narcoterrorismo, foi colocado um preço por informações que levassem à sua prisão de 15 milhões de dólares. Isso aumentou depois para 20 milhões de dólares e agora, no ano passado, mais recentemente, a 50 milhões de dólares, uma recompensa por informações que levassem à prisão de Maduro. E nessa lista aqui, há quem observe e diga assim, acusação, conspiração de narcoterrorismo, conspiração de importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos, conspiração para possuir metralhadoras e dispositivos destrutivos contra os Estados Unidos. E há quem diga que deveria haver aqui, mas o nosso interesse, na verdade, é ser dono do petróleo. Seria o contexto de acordo com as... Que oficialmente eles... Com as declarações do próprio presidente Donald Trump, né? Mas esse é isso que está no papel, realmente, são essas acusações. Pois é, por isso que é tão interessante a gente ouvir a Derla sobre o que é que no papel, né, o que é que oficialmente existe e quais são os verdadeiros interesses por trás. E só uma dúvida até, Derla, eu não sei se você tem uma outra arte, essa que a gente vai chamar, não? Não, eu queria falar na prática o que vai acontecer amanhã, mas pode prosseguir. Exatamente, é isso. Na prática, o que a gente vai ver? Pois é, ontem o que a gente viu, aquela imagem do ex-ditador Nicolás Maduro caminhando lá dentro do centro de detenção. O que aconteceu ali depois daquela imagem? Que ótimo. Depois dessa imagem, Nicolás Maduro foi fichado. Então, ele teve as digitais colhidas e uma foto que foi tirada quando ele chegou no sistema prisional. O que vai acontecer amanhã, Elisa? Ele vai ser formalmente indiciado, acusado. Ele vai ser levado para um tribunal de Nova York, para o Distrito Sudeste de Nova York, em Manhattan, onde ele vai ser colocado na frente do juiz que supervisiona o caso. O juiz vai ler todas as acusações e ele vai se declarar inocente ou culpado. É aí que formalmente começa o processo judicial contra Maduro. Então, isso vai acontecer amanhã. A gente ainda não tem o horário, mas é claro que a gente vai apurar ao longo do dia para ficar esperto ali na frente do tribunal que deve acontecer isso. Derla, você que está desde o início, né, das primeiras horas, acompanhando tudo, cada imagem. Em algum momento apareceu alguma imagem da esposa de Nicolás Maduro? A gente tem alguma informação de para onde foi a ex-primeira-dama? Porque as imagens sempre mostram Maduro sem a esposa. Sim, pois é. Tem uma imagem que a gente ainda está fazendo um processo de checagem para ter certeza que é Cília Flores, a esposa de Nicolás Maduro, que também foi levada junto com ele para fazer esse processo de fichamento. Mas, ao que tudo indica, as informações que a gente tem até o momento é de que ela passou pelo mesmo processo em que foi fichada ontem à noite. Ela também é acusada no processo de narcoterrorismo. Tá. Ela também é acusada. Ela também é acusada. E isso foi uma informação que a gente foi apurando ontem ao longo do dia. A gente recebeu essa informação de que ela estaria imputada nesse processo, até porque para ela não tinha um pedido de recompensa, bem como não tem para Delcy Rodrigues, a vice de Maduro. Ela não é procurada por narcoterrorismo, embora outros ministros, incluindo o chefe do exército venezuelano, é também procurado por narcoterrorismo e tem um preço pela cabeça dele de 15 milhões.